Você sabe como orar? Você já tem essa prática como costume no seu dia a dia? Ou você tem receio, nunca soube como fazer, nunca pesquisou, nunca procurou como fazer da melhor forma? Ou se por um acaso você já é cristão, você tem esse costume, você tem essa prática no seu dia a dia, mas você tem alguma dúvida se você faz da melhor forma? Já passou pela sua cabeça esse tipo de questão, alguma dúvida de como orar da melhor forma possível? Fica nesse vídeo aqui até o final que eu vou conversar com você hoje, você vai entender como orar da melhor forma possível, como orar da forma correta, né? É um termo aí bem forte, uma maneira bem forte de colocar, mas existe sim uma maneira correta de orar, uma maneira aprovada e indicada por Jesus, que é a fórmula que a gente deve seguir para as orações. E não é exatamente o que você está pensando, não. Fica aqui no vídeo até o final que você vai entender melhor. Bom, eu queria, antes de ir para o conteúdo aqui, agradecer a todo mundo que tem apoiado esse projeto. Eu vejo que o pessoal tem visto bastante, tem curtido. Então eu queria pedir para você que continue me apoiando, que continue investindo, né, nesse projeto, investindo de graça, né, eu quero dizer, porque você dá uma curtida no vídeo é de graça, eu peço o seu comentário também, deixa aqui o seu comentário de apoio, ou de crítica, ou de sugestão, ou alguma visão também que você tenha a compartilhar, você vai ser muito bem-vindo. E eu peço também que você se inscreva aqui no canal para apoiar, para que esses conteúdos aqui, esses vídeos de maneira muito humilde que eu tenho tentado fazer, eu tenho tentado levar a palavra do Senhor adiante, que esse tipo de conteúdo possa chegar cada vez mais a mais pessoas, né? Não por minha causa, mas para a honra e glória de Jesus e para que mais pessoas possam ser ajudadas pelas conversas que a gente vem tendo aqui. Então, vamos começar aqui o nosso conteúdo sobre como orar da melhor forma. E é Jesus falando sobre isso, é Jesus falando sobre essa disciplina espiritual da oração, que a gente tem que ter isso diariamente nas nossas vidas. O texto, ele está aqui em Mateus 6, do verso 6 até o verso 8, e diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, o que acontece? Uma curiosidade, você já deve ter ouvido aí alguma vez na sua vida, pelo menos uma vez, você já deve ter escutado a oração do Pai Nosso. E essa oração ela é citada na Bíblia logo após esse trecho que eu acabei de ler, né? Que está aqui em Mateus capítulo 6, verso 6 até o verso 8. A oração do Pai Nosso, ela está no mesmo capítulo, do verso 9 até o verso 13. Então, fica aí de lição de casa para você, abrir aí a sua Bíblia, ou você que não tem Bíblia em casa, baixa aí um aplicativo no seu celular e já lê esses versos, né, do verso 6 até o verso 13, que você vai encontrar também a tão conhecida oração do Pai Nosso. E nesse texto, Jesus ele está falando sobre qual é o tipo de oração que a gente tem que ter. A oração nada mais é do que um momento de intimidade e de conversa com Deus. É claro que você também pode orar coletivamente, estando na sua igreja, estando com a sua família em uma reunião, enfim. Mas a oração, o propósito inicial dela é ser um momento íntimo, uma conversa íntima entre você e Deus, entre você e o seu Pai que te vê em secreto, como é dito aqui no texto. Você vai fechar a porta do seu quarto, você vai se ajoelhar, você vai se prostrar. Se for um dia que tá difícil para você, se você tiver que deitar ali no chão do seu quarto e chorar, o Senhor ele vai te atender da mesma maneira. E é um momento onde, como é indicado aqui também pelo texto, você não deve se preocupar em ter as melhores palavras, você não deve se preocupar
em ter as melhores colocações, você tem que abrir o seu coração para Deus. Sim, o texto diz que Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece os seus problemas, as suas dificuldades, mas abre o seu coração. Como se você estivesse falando com o seu pai de verdade, ou se você não tem essa figura estabelecida na sua vida, esse é o seu verdadeiro pai. Que vai ouvir a sua dor, que vai ouvir o seu sofrimento e vai te acolher. E você vai se abrir a Ele. E Ele vai te ouvir e vai te recompensar. Antes mesmo das suas questões serem resolvidas, quando você se prostrar no seu quarto, na frente dEle, clamando por Deus, clamando pelo Senhor Jesus, antes mesmo de todas as resoluções que você precisa, você vai se sentir amado, você vai se sentir amada, você vai se sentir abraçado, você vai se sentir abraçada por Jesus. E esse é o poder da oração. É por isso que nós devemos orar diariamente. Ah, mas tá tudo bem aqui com a minha vida, as coisas estão legais. Ore da mesma maneira. Busque mais conhecer desse Deus. Busque conhecer mais daquele que te criou, daquele que sabia exatamente como você seria antes mesmo de você nascer. Deus sabia como você seria antes mesmo de criar esse mundo, antes mesmo de criar essa terra. Deus já te conhecia. E não tem nada mais bonito que isso. Então, tenha comunhão com esse que te criou. Tenha relacionamento com esse Deus que te ama tanto através da oração. Muito bonito, muito legal isso que eu estou falando, mas para que a sua oração seja ouvida, para que a sua oração chegue até o trono de Deus, tem uma condição. É necessário você reconhecer uma coisa. E está aqui na Bíblia, eu vou ler aqui para vocês qual que é essa condição. O que você tem que fazer para que a sua oração, não importa a causa, seja eficaz. É claro que orando por algo que esteja alinhado com a palavra. Orando para algo que seja bom, para algo que seja de caráter. Deus não vai escutar a sua oração se tiver algum motivo, alguma motivação maligna por trás, algo que seja contrário ao caráter dele. E essa condição está aqui em João 14, verso 13 e verso 14, que diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, nesse momento, quando você for orar, você vai orar a Deus. Você vai pedir para Deus, Deus Pai, mas você vai pedir em nome de Jesus. Tudo que você for pedir para o Senhor, peça no nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus que existe o poder, é no nome de Jesus que existe a autoridade. Sabe, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando: Deus vai me ajudar, Deus cuida de mim, Deus vai fazer alguma coisa, verdadeiramente. Mas para que essas palavras tenham poder na sua vida, você deve reconhecer o poder e a autoridade no nome do Filho de Deus, no nome de Jesus Cristo. Então, quando você for orar, quando você for pedir por algo, peça a Deus no nome de Jesus, que é poderoso. E para fechar esse vídeo, para fechar esse momento aqui onde a gente entendeu um pouco mais o que é a oração, eu queria compartilhar com vocês uma experiência minha, que foi a oração mais eficaz da minha vida, a oração que mais mudou a minha história, e é por causa dessa oração que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje. Um dia eu orei para que o Senhor me levasse para mais perto dele. Eu falei: Senhor, meu Deus, eu peço a Ti no nome de Jesus, eu quero estar mais perto do Senhor como eu nunca estive antes. Se antes eu estava na sua casa, agora eu quero estar nos seus pés, segurando os seus pés para nunca mais sair perto de Ti. E essa foi a oração que mudou minha vida, essa é a oração que mudou a minha história. E o que eu quero dizer a partir disso? Que você não pode, que você não deve orar pedindo por algo, pedindo por uma ajuda, pedindo por cura, pedindo para que o Senhor te ajude com um problema financeiro, pedindo para que o Senhor te ajude com um problema no seu relacionamento. É claro que não, você pode orar por todas essas coisas. Mas a oração mais importante e o efeito mais importante da oração das nossas vidas é nos levar para perto
desse Deus, desse Pai e do Senhor Jesus, que nos amam tanto, e inclusive Jesus que morreu por nós. Então, esse é o objetivo principal da oração, fazer com que a gente tenha um diálogo constante com esse Deus de amor.